Buenas, pessoales, povos e povas do Café com Pimenta. Boa noite, gente. Nossa, eu tô contente hoje. Tô vendo que o chat tá todo azulzinho ali, ó. Sheila, Ricardo, Marina, Mestre das Galáxias, Francisco Valdir, Ludmila. Deixa eu ver se mais alguém que eu me passei aqui. Rodrigo Pontes, claro, Rodrigo Pontes, como sempre, foi o primeiro. Dessa vez eu deixei tu ser o primeiro, tá, Rodrigo? E por falar, T-Rex, Thunderstorm, Heleno, deixa eu ver se mais alguém. Para mim só apareceu esse povo aqui. Shakur também tá aí. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um capítulo do Desastres Naturais. Hoje nós vamos falar sobre uma enchente épica que aconteceu na China, lá na primeira parte do século passado, Nossa Senhora. Para tanto, né, como sempre, temos aqui o nosso palestrante, Rodrigo Pontes. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Jaquita. Boa noite todo mundo aí do chat, em especial Mestre das Galáxias, que é seguidor novo lá do canal. Tá aqui também pela primeira vez. Então Bem-vindo. hoje a gente vai estar, né, dando continuação ao nosso episódio da nossa série Desastres Naturais, falando sobre um desastre que, vamos dizer que ele ainda é considerado mito, né, na mitologia chinesa, né? Esse desastre ele teria sido no mesmo período de surgimento da civilização da China, né? Então a gente vai entender um pouquinho dessa história, mas a gente vai falar também sobre alguns desastres um pouco mais modernos, né? Se a gente pode falar assim, né? E é bem interessante também, e foram catástrofes que tiveram uma gravidade bem alta, né? E vocês vão entender no decorrer da live, né? Jaquita, fala mais alguma coisa antes da gente começar? Sim, vou repetir novamente outra vez. Ricardo Braga está reclamando. Especial para o Ricardo Braga. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo de volta. Bom filho, a casa torna. Não, gente, estou de brincadeira. Não, Ricardo, é sério. Essa série tem coisas interessantes, especificamente nesse capítulo de hoje. Você, como o Rodrigo falou, vocês vão entendendo ao longo da explanação. Eu vou deixar como surpresa, né? Vamos deixar rolar. Rodrigo, a live é sua. Valeu, Jaquita. Bom, eu vou falar bem devagar porque eu tô com um pouco de tosse alérgica, tá? Então, de vez em quando vocês vão ouvir um desse, tá, pessoal? Bom, vamos entender então um pouquinho de como se iniciou essa história, né, pessoal? E para isso, eu estarei mostrando aqui algumas imagens, né, no decorrer da live, só para ilustrar aqui o que eu vou estar falando, tá? Ah, bom, pessoal, o que acontece é o seguinte: essa figura que vocês estão vendo aí é o Grande Imperador Yu, né? Mais conhecido como Yu o Grande. Esse carinha, ele fundou a dinastia Xia da China, né? Ele descende do imperador amarelo e ele é uma das figuras históricas mitológicas mais importantes da cultura chinesa, tá? O mito desse imperador Yu, ele está muito ligado ao Rio Amarelo, né? O mais importante rio da China. O grande conhecimento dele advém de um importante episódio na história da China chamado de Da Yu Zishui, ou Yu, o grande controlador das águas. O que acontece, tá? Nessa história, conta-se que uma grande enchente assolou o território chinês por longos anos, né? Impedindo que a população cultivasse a terra, e aonde esse imperador Yu ele foi designado então para conter as águas do Rio Amarelo, né? E por um período de 9 anos, o imperador Yu ele coordenou uma construção de diques, né? Onde se encerrou o que eles também conhecem como dilúvio, né? Que havia durado
ao todo uns 13 anos. A história ainda conta, né, que durante as construções do diques, 12 terríveis dragões apareceram para impedir o trabalho de Yu. Lógico que aí já vamos entrar um pouco mais na fantasia, né? E diz também que ele foi salvo graças ao sacrifício de Yao Di, né, a deusa da montanha Wushan. Acho que se fala assim, né? E durante essa grande inundação do Rio Amarelo, né, que Yu o Grande, ele estaria sentado na margem do rio, ele estaria pensando, né, em como faria para conter aquelas águas revoltosas, e ele viu uma antiga tartaruga se aproximar. Eu acho que muitos de vocês devem estar lembrando da tartaruga que carrega a terra plana nas costas, né? Essa imagem também passa na minha cabeça quando eu tomei conhecimento dessa história. Não podia ficar sem, né? Não podia, né? Não tem jeito. Tá certo. No casco, né, dessa tartaruga, ele observou um padrão que seria utilizado para compor o diagrama do céu posterior, né? Muito utilizado no Qing, no I Ching e do Feng Shui. Devo ter falado tudo errado, mas segue, vida que segue. E graças aos esforços de Não, Yu, Rodrigo, só para te deixar tranquilo, o Feng Shui tem as duas formas de falar, é Feng Shui ou Feng Shui. Tanto uma como eita, outra o pessoal utiliza, tá? Só para te deixar tranquilo. eu falei certo, pronunciei, mas deixa pra lá. Então, graças a esse grande esforço de Yu, né, o Yu Grande se perpetuou, né, no imaginário popular chinês, tornando-se conhecido como um dos 3 Augustos e 5 Imperadores, né, que é como são intitulados um grupo de grandes heróis mitológicos chineses, tá, pessoal? Mas vamos entender essa história de uma forma mais lúdica, né, tirando um pouquinho a parte fantasiosa. O grande Yu, né, que por 16 anos trabalhou para resolver as terríveis enchentes na região da bacia de Huanghe, né? Huanghe, pessoal, significa Rio Amarelo, tá? Então, o que acontece? Esse Rio Amarelo, né? Ele é o berço da civilização chinesa, né? Aonde o grande Yu ele deu continuidade ao trabalho iniciado por seu pai. As histórias e lendas em torno de Yu, elas fazem parte de tradições transmitidas às crianças como exemplo da dedicação e sacrifício, porque em suas viagens para governar as águas, né, entre aspas, por 3 vezes ele passou em frente à própria casa e ele não entrou sequer quando ouviu o choro do seu filho, né, para não se desviar ali do seu propósito de beneficiar o povo. Um livro, né, o livro das escrituras, o Chu Jing, né, era os registros das primeiras dinastias que foi compilado provavelmente lá no século XI ou século VI, né, mais ou menos por aí, antes de Cristo, né. E ele apresenta ali os trabalhos, né, do grande Yu, né, da abertura dos canais, aonde ele tinha o propósito de que as águas pudessem escoar para o Rio Amarelo e depois para o mar, né? E que quando finalizados, os 4 cantos se tornariam habitáveis. Nos 9 montes se abririam estradas e haveria fontes de 9 rios que seriam limpos, né? E também se faria barragem nos 9 lagos, e os 4 mares eles iriam se unir. Ainda nas escrituras, né, elas prosseguem descrevendo a divisão das terras após o sucesso de Yu, né, em 5 tipos de domínios, né, os imperiais, os principados, de pacificação ou proteção, de influência e não desbravados, tá? Essa constituição, né, de modelo do Estado persistiu de acordo ainda com Confúcio, né, até a dinastia Zhou, 900 anos depois, tá? E lá se consolidou então um sistema de hierarquia político-administrativo baseado nos rituais e governo
pelos rituais, né, que envolvia tanto a prática cerimonial quanto um regime político. Esse governo, também chamado de governo das águas, ele instituiu um governo dos homens porque o grande desafio era justamente controlar as enchentes que assolaram toda aquela região, né, que foi um dos principais fatores de organização política e burocrática da civilização chinesa, né? Só para vocês entenderem aí um pouquinho desse lance da enchente, tá, galera? Ah, já Max Weber, né, que também ele fez um paralelo, né, entre a civilização chinesa e a egípcia, né, por terem fundado estruturas burocráticas governamentais para administrar os rios, né, os chamados regimes de água, né? A gente sabe muito bem que o governo, né, do Egito, principalmente dos faraós, tinha ali como uma grande pérola justamente o rio Nilo, né? Que também tinha suas enchentes. Só que o que acontece, né? Essa relação, né, era muito peculiar entre as águas e a política chinesa, né? Onde se revelavam muitos valores fundadores do pensamento chinês, né? Bom, em primeiro lugar, né, o fato de que aquela não era uma região desértica e o desafio não era o de irrigar o solo, mas sim de drenar a água das enchentes que ocorriam, o governo então não assumiu por isso um caráter criador que faria jorrar do chão, né, leite e mel, né, entre aspas, no meio do deserto, né? Essa diferença ela foi apontada por Weber, né, em sua comparação de noção de divindade chinesa e do Oriente Médio. Deixa eu até deixar aqui algumas imagens rolando. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Ah, esse caráter, né, assumido era de regular, né, de regulador, o que a história do pensamento político chinês ele apresenta em diversos tipos de nuances, né, como todos os desenvolvimentos e desdobramentos do clássico conceito de Tao, né, ou Dao. Essa relação entre a prática governamental de administração, ela constante do nível dos rios, né, que posteriormente os canais abertos eles iriam integrar as diferentes regiões do Império Chinês e o desenvolvimento desse pensamento político da China imperial, né, aonde os seus desdobramentos e conflitos nos períodos de disputa no processo de consolidação desse regime, eles podem ser tratados como expressões complementares dentro de um mesmo contexto fundador, né? Que é o que? É a tarefa civilizacional chinesa de regular, canalizar e articular as águas dos seus rios. Em sua análise, né, Weber, né, ele abordou esse princípio para fundamentar, né, alguns elementos da sua sociologia das religiões chinesas, né, o confucionismo e o taoísmo. E Joseph Needham, né, ele também traz um estudo, né, chamado de 10 volumes em chinês, que conta ali sobre a civilização e a ciência da China, onde ele apresenta em seu resumo introdutório da história chinesa o primeiro volume da coleção, que é a tese de que as unificações e fragmentações políticas da China, elas estavam diretamente relacionadas à construção de canais de irrigação e também de transportes iniciados à dinastia Zhou, né? Então, o que que acontece, tá, pessoal? A gente vai fazer esse tipo de comparar de uma forma mais específica que o que se deu do desenvolvimento, né, do pensamento político chinês, que genericamente foi chamado de confucionismo no Ocidente, e ao longo desse processo de constituição desse aparato administrativo, era capaz de empreender a administração dos rios e realizar também, com isso, as ambições dos governantes chineses. O pensamento político do chinês ele pode ser ilustrado simbolicamente no chamado, né, o governo das águas do Grande Yu, né, que era venerado não somente por causa da resolução desse problema das enchentes,
mas também por conter um- uma sabedoria específica e uma engenhosidade próxima que se expressa quando o seu trabalho é comparado ao do seu pai. Só para vocês entenderem, o pai do grande Yu, que era o antigo imperador, tentava resolver esse problema das enchentes através da construção de barragens, ou seja, tentando bloquear ali, conter as águas. Na realidade, o que o grande Yu ele teria feito foi não só construir as barragens em lugares específicos, mas também construir um sistema funcional de drenagem que fazia as águas terem uma melhor passagem, tá? E o que que acontece, tá? Ele abriu vários canais. Então, nesse livro das escrituras, né, que eu citei anteriormente sobre as primeiras dinastias, né, ele acaba descrevendo isso de forma mais detalhada, né, que em conformidade com um princípio de não oposição à força da água, se drenou, né, e permitiu a plena ocupação humana no território, ou seja, resolveu o problema de uma vez por todas. A outra característica da obra de Yu foi sua capacidade de interligar os rios de forma a criar um sistema que permitia uma complexa alta regulação. Essas duas características, né, circulação e articulação, e a necessidade de regulação de ambas, são questões que muito fundamentais ali no pensamento chinês, tanto em matéria de política quanto de filosofia. A gente pode dizer que os rituais de Zhu, né, ou Zuli, né, considerados por Confúcio, né, a máxima expressão da sabedoria de governar, na verdade eles são uma manifestação extremamente refinada desse princípio, né, no campo político, e isso se aplica às relações sociais também, onde há uma complexa articulação por uma melhor circulação de interesses, tá? Isso não quer dizer que o problema, tanto das águas quanto da política, se resolveu de uma vez por todas, né? E a história posterior da China foi constante testemunha desse retorno, né, entre aspas, do recalcado. E aí vai entrar outro fato, tá? No ano de 2016, tá, pessoal? Alguns geólogos, eu acho que tem alguma imagem aqui para mostrar. Não sei se eu peguei a imagem. Ah, não, não peguei a imagem não. Mas alguns geólogos, eles fizeram uma descoberta, tá? Muito interessante. Porque toda essa história que eu contei para vocês agora, pessoal, Qual a imagem que tu quer, Rodrigo? Eu pego lá. Aquela do. isso do sítio arqueológico que eles Tá, descobriram. tá. Isso. Vou Eu buscar aqui. esqueci de baixar ela. O que que acontece, pessoal? Em 2016, esses geólogos eles descobriram as primeiras evidências que foram capazes de confirmar a existência da grande enchente da China, tá, pessoal? Porque até então tudo isso era mitologia chinesa, toda essa história de que havia realmente ah, esse período de enchente que acabava por atrapalhar a vida dos primeiros chineses ali em torno do Não. grande Rio Amarelo. Consigo achar Tô aqui? com ela aqui. Aham, quer que eu passe aqui? Pode passar. Tá. Então, o que que acontece, pessoal? Esses geólogos eles acabam fazendo descobertas muito importantes que apontam para que essa história seja verdadeira, tá? De acordo com os especialistas, né, que fizeram essa descoberta, algumas pistas revelam que o desastre poderia realmente ter ocorrido há 4.000 anos atrás ao redor do Rio Amarelo, numa data que coincide com a lenda do nascimento da civilização chinesa. Então, o que acontece, tá? Ah, o professor do departamento de geografia de Nanjing Normal University, né, acho que se fala assim, o nome dele é bem complicado, né? King Long, King Long Wu, acho que é assim que se fala, tá? Ah, e também Derry Grander, né, da Universidade Purdue dos Estados Unidos, e também David Cohen, da Universidade Nacional de Taiwan. Esses três trabalharam por quase uma década num estudo publicado na revista Science,
tá? Que revela como foi feita essa análise que era detalhada dos vestígios geológicos e arqueológicos que foram encontrados na região centro-norte da China, né? Onde está o curso superior do Rio Amarelo, tá? E aí o que que acontece, pessoal? Os pesquisadores eles encontraram indícios de que os moradores da região haviam morrido soterrados, né, dentro das suas habitações durante um grande terremoto. Prestem bem atenção no que eu vou falar, tá? Essas análises elas foram feitas através do método do carbono 14 nos esqueletos de 3 crianças que foram encontradas no local ah, e que também mostravam que elas tinham morrido por volta de 1920 a.C. Esse período coincide com a grande transição cultural da China e também com a dinastia Xia, tá? Esse terremoto, ele que matou essas crianças, ele também devia ter aberto fissuras no solo das habitações delas, que foram encontrados. E se tivessem sobrevivido a uma enchente catastrófica, essas rachaduras elas estariam repletas de sedimentos típicos desse evento. E ao analisar as amostras geológicas desse local, esses pesquisadores eles perceberam não apenas a existência do vestígio sedimentar que indica a inundação, como também a partir desses vestígios eles conseguiram também datar com uma certa precisão o momento em que a enchente ocorreu, né? Menos de um ano após o terremoto. E segundo esses cientistas, o abalo sísmico foi um dos responsáveis pela grande inundação. Por quê? Porque levou a desabamentos e que lançou aos rios blocos rochosos, né? Quando analisadas, essas rochas também exibiam sedimentos característicos da enchente. Interessante, tá, pessoal? O que era considerado apenas mito, né, começa a, a ter uma probabilidade muito maior de ser algo real, tá? Então o que acontece, né? Os resultados, né? Os resultados eles indicam que esses grandes blocos que foram jogados dentro do rio, eles criaram, tá? Uma barragem de 200 metros de altura, tá? E essa grande parede, causada por essas rochas que foram jogadas pelo terremoto, interromperam a passagem do rio durante meses. E quando a água finalmente conseguiu romper o bloqueio, ela lançou a essas vilas, né, que estavam ao redor, enormes fluxos de água. Isso teria sido uma das maiores enchentes conhecidas na Terra nos últimos 10 mil anos, né, segundo o coautor da pesquisa, Darryl Granger, né? E segundo também os cálculos, né, o nível das águas subiu até 38 metros acima do nível atual, né, tornando o desastre, né, entre aspas, aproximadamente equivalente à maior inundação do rio Amazonas já medida, né? E isso tá, teria sido 500, equivalente ao quê? A mais de 500 vezes ah, do que uma enchente no Rio Amarelo teria causado na precipitação atmosférica, tá? O que que acontece, pessoal? Segundo os cientistas também, a ligação entre esse evento catastrófico e a datação dos esqueletos acaba coincidindo com uma grande mudança cultural na região da China, né? Ou seja, da dinastia Xia, se realmente houve essa possibilidade de existência. E o que que acontece? Se essa relação ela realmente for comprovada, o início da dinastia Xia pode passar a ser considerado por volta de 1900 a.C. e não, né, 2200 a.C., ou seja, isso já muda o conceito da origem da civilização chinesa, né, de tempo ali, né, como se acreditava até hoje. E o que acontece? A população chinesa, que na época já era grande, ela poderia ter se mobilizado para cavar canais e restabelecer o curso do rio, né? O que também coincide com a lenda. O que que acontece? As grandes inundações, elas ocupam um lugar central em algumas das histórias mais antigas do mundo, tá? Em um comentário sobre o estudo da revista Science, né?
David Thompson, né, ele diz o seguinte: e a enchente do Imperador Yu é hoje considerada outra história dessas, potencialmente enraizada em eventos geológicos. Só que acontece, esse estudo ele foi visto com muita cautela pela comunidade científica, porque Rodrigo? Rodrigo caiu? Rodrigo caiu. Caiu, Rodrigo. Vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo, pessoales? Alguém me avise, por favor. Será que eu caí? Ninguém me ouve? Alô? Toque, toque? Ricardo tá me ouvindo? Sheila tá me ouvindo? Oh, obrigado, gente. Obrigado. Então foi o Rodrigo que teve algum problema técnico. Ah, Rodrigo teve um problema técnico, gente. Já já ele deve voltar. Vamos ver aqui as perguntas. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho enquanto ele não volta. Calmem. O Rodrigo voltou. Caiu. Agora ele caiu de vez. Deixa eu ver, gente. Deixa eu dar oi aqui para quem eu não dei oi, que eu não sou mal educada, tá? Eu tava com a tela cheia aqui, então eu não vi. Quem chegou aqui que eu não dei oi? Cation. Chegou a Cation, Paulo Arrojo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí, Isis? Ricardo Braga voltou às nossas lives, graças a Deus. Fazia tempo, né? Tava sumidinho, escondidinho. T-Rex. O povo de Curitiba tá aqui em massa, o povo do Paraná, que legal. É o Sul falando mais alto. Vamos ver aqui. Gente, a live não caiu, tá? Foi o Rodrigo que caiu. Eu vou tentar falar com ele para ver se alguma coisa aqui aconteceu com ele. Caiu, ó, ele tá me chamando aqui. Sim, a Cation perguntou se aqui tem muita agricultura. Aqui, desculpa, se na China tem muita agricultura, eles produzem muito arroz, né, gente? A cultura de arroz deles é incrível. Ricardo Braga está sugerindo. E então, o Ricardo, não me enlouquece, Ricardo. O Mestre das Galáxias, é isso, né? Mestre das Galáxias, espero que eu não esteja falando errado. Isso, ele comentou que é a primeira vez que chega aqui, Mestre das Galáxias, seja bem-vindo. Então, temos séries Desastre Natural, Desastres Naturais, que é essa que nós estamos fazendo agora. Já fizemos sobre avalanche, tornado, furacões. Ai, gente, que mais? Esqueci. Fizemos desastres radioativos, né? Falamos sobre Chernobyl, falamos sobre Fukushima, falamos sobre também é uma das lives mais legais e que mais me chamou assim a atenção. A pesquisa que a gente fez foi bem interessante, triste, né? Temos desastres naturais, já falei, radioativos. Não, a live não caiu. O Rodrigo caiu, mas já está voltando. Ó, Rodrigo voltou. Rodrigo. Opa, tá me ouvindo? Chegou. Tá em dose dupla? Eu acho que. Tá dando eco. Peraí. Ricardo, a live não Eu caiu. Calma aí, Ricardo. Pronto, Fica calmo. O Ricardo tá dando tô aqui. piti. Deu, agora tá tudo Calma aí, certinho. Ricardo.
Beleza? Tá tudo certinho. Tive que abrir outra janela para poder abrir e quando eu abri, finalmente voltou a funcionar. Obrigado, YouTube. Você é demais. Ó, Você mora no meu coração. isso, né? Então, vamos ser amiguinhos. Deu zica, Conclusão. gente, mas já voltamos ao normal. O Você também Rodrigo caiu? já. Não, o pessoal achou que toda a live tinha caído, mas eu estava aqui conversando com o pessoal e, enfim, né? Deixa eu fechar Podemos. aqui minhas abas. Eu nem sei aonde que vocês pararam de me ouvir. Eu tô falando e só percebi depois. Então, eu também. Eu estava prestando atenção no chat. Gente, Então, alguém pode dizer onde eu vi o Rodrigo por último aí? A gente. eu vou Ah, mas recomendar. Eu tu comecei tava ali a falando falar ali. sobre os pesquisadores. Eu acho que a gente pode retomar dali, né? ah, Vou refalar Pode ser, tudinho ali. tu estava falando sobre o sítio, né? Tava falando sobre aquele sítio que eu mostrei ali a E foto. depois que eu te pedi para mostrar a Ah, imagem, eu levei muito tempo para cair. um pouquinho. Deu para tu falar alguma coisa sobre as que tu comentou, se fosse terremoto, né? Que as rachaduras teriam outro, a datação ali que eles fizeram, as pesquisas mostraria outra coisa, né? Uhum, Do exatamente. sítio. Então vamos lá, pessoal. Vou continuar então, tá? O que que acontece, né? Vou repetir tudo que eu estava falando, praticamente tudo, tá? Os pesquisadores eles encontraram esses indícios, né, de que os moradores daquela região eles haviam morrido soterrados dentro de suas casas, né, durante esse grande terremoto que aconteceu. Essas análises que foram feitas com o método carbono 14 no esqueleto das três crianças que foram encontradas lá na região indicou que elas teriam morrido por volta de 1920 a.C. Tá, pessoal? Guarda bem essas datas, essas informações que eu estou passando para vocês entenderem, tá? Porque esse período ele coincide com a grande transição cultural da China e também da dinastia Xia, né? E esse terremoto que matou essas crianças, ele também deveria ter aberto as fissuras que foram encontradas no solo das habitações. E se elas tivessem sobrevivido a uma enchente catastrófica, essas rachaduras também estariam repletas de sedimentos típicos desse evento. Quando os pesquisadores analisaram as amostras geológicas do local, eles perceberam não apenas a existência dos vestígios sedimentares, tá, pessoal, que eu falei no início, que indicam que houve essa inundação, como também a partir desses indícios eles conseguiram datar com uma forma muito precisa o momento em que essa enchente ocorreu, né? Foi menos de um ano após o terremoto. Ainda segundo os cientistas, esse abalo sísmico ele foi um dos responsáveis pela grande inundação, porque ele levou a desabamentos e o lançamento no rio grandes blocos rochosos, né? E essas rochas, quando foram analisadas, elas também tinham esses sedimentos característicos da enchente. Os resultados eles ainda indicam que esses grandes blocos, né, que foram jogados dentro do rio, eles acabaram criando uma barragem de em torno de 200 metros de altura. E o que é que isso causou, né? Isso causou a interrupção da passagem do rio durante meses. Aí já viu, né? Deu problema. Porque quando a água ela finalmente conseguiu passar por esse bloqueio, isso acabou lançando essas águas àquelas vilas que estavam ao redor do rio, né? Com esses enormes fluxos de água. E essa enchente, ela é, teria sido uma das maiores, tá? Enchentes conhecidas na Terra nos últimos 10 mil anos, né? E segundo os cálculos, o nível da água ela teria subido em torno de 38 metros acima do nível atual. É coisa pra caramba, tá? Tá E isso acabou doido. causando esse desastre. E existe até uma estimativa que ele equivale, né, à maior inundação do Rio Amazonas já medida, né? E também, né, que essa enchente teria sido
mais de 500 vezes maior do que a enchente do Rio Amarelo causado por uma precipitação atmosférica. O que acontece, tá, pessoal? Segundo os cientistas, a ligação entre esse evento, né, essa enchente catastrófica, e a datação dos esqueletos, que coincide com a grande mudança cultural na região, né, ela dá uma sugestão de que a dinastia Xia ela realmente pode ter existido. E se essa relação ela for comprovada, o início da dinastia Xia pode passar a ser considerado por volta de 1900 a.C., né? Lembra a data que eu falei para vocês ficarem ligados? Ao invés saúde, ao invés de 2200 a.C., né? Como se acreditava até hoje. E o que acontece? A população chinesa, que na época já era grande, ela poderia ter se mobilizado para cavar canais e restabelecer o curso do rio, né? E isso também coincidiria com essa lenda. O que acontece? Palavras do pesquisador David Thompson, né? As grandes inundações ocupam um lugar central em algumas das histórias mais antigas do mundo, né? Ah, a enchente do Imperador Yu é hoje considerada outra história dessas, potencialmente enraizada em eventos geológicos, né? O que acontece? Esse estudo, entretanto, ele foi visto com uma certa cautela pela comunidade científica, tá, pessoal? Ainda precisa ser confirmada as relações da causa e do efeito entre esses eventos, né? Esse até é considerado um estudo revolucionário, só que são necessários novos dados para que os achados sejam realmente aceitos na comunidade científica. O que acontece? Aí a gente tem um exemplo mais moderno nessa própria região. A gente tem a enchente de 1931. Tem algumas imagens aí, né, Jaquita, que você pegou? Se quiser, pode Tem, passar. quer que eu passe? Pode Tá. passar, tá? O que acontece? Ah, essa enchente de 1931 é conhecida como a Grande Inundação do Rio Amarelo, tá? Essa já não é considerada lenda, tá, pessoal? Essa de 1931, ela realmente é conhecida. E ela é também considerada um dos piores desastres naturais que já ocorreu em todos os tempos. E sabe por quê? Adivinha o número de vítimas fatais que ocorreu, tá? Uma Quer coisa falar, absurda Jaqueta? isso. Pode falar. De 1 milhão a 4 milhões. É isso, Rodrigo? Exatamente. De 1 milhão a Vítimas. 4 milhões de pessoas vítimas fatais dessa enchente. Mas calma aí, tá? Porque nesse número você vai incluir os efeitos secundários da inundação, que é justamente a destruição de casas, a destruição de lavouras, né, que causa fome, e os desabrigados. Então, botando num pacote, lógico que 4 milhões é uma estimativa, né? Botando no pacote, ah, provavelmente é em torno desse número, de 1 milhão a 4 milhões, tá? E considerando E- também, né, Rodrigo, que a China sempre foi o país mais populoso ou um dos mais populosos desde sempre, né? Então, esse número era realmente alto, acredito eu, devido também a essa estimativa, né, de habitantes, de superpopulação. A gente vê nessa foto aqui que praticamente tudo ficou debaixo d'água. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho no chat aí, mas desculpa te cortar, consegue? não, não, tranquilo. E o que acontece, pessoal? Vocês lembram que eu mencionei que houve uma outra inundação que teria ocorrido por questões atmosféricas? Foi justamente essa de 1931, tá? Foi um período que houve o derretimento de geleiras das montanhas que geraram uma nevasca. Isso acabou fazendo com que as águas da montanha elas descessem até o Rio Amarelo, que não suportou ali todo esse volume de águas e acabou causando essa enchente, né? Vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Teve outras enchentes além dessa, tá? Ó, os anos foram 1851, 1853 e 1855, né? Isso porque o rio ele teria retornado seu curso para o norte, né? E houve também em 1887 uma que também foi
muito grande, né? Não chegou ao nível da de 1931, mas também foi devastadora, né? E a estimativa de vítimas está entre de 900 mil a 2 milhões de pessoas vitimadas, né? É o mesmo problema também, não só por causa da enchente em si, mas também os efeitos secundários. Essa de 1887 foi a segunda maior enchente, né, na China. Exatamente. Se a lenda for verdadeira, né, tem É. essas evidências, se ela for verdadeira, tecnicamente seria a terceira pior, né? Mas Uhum. os estudos ainda não bateram o martelo com relação a isso, mas existem evidências que potencializam que realmente essa grande enchente, né, da dinastia Qing, no período da dinastia Qing, que deu origem à civilização chinesa, existem grandes evidências de que isso realmente pode ter acontecido. Talvez possa ser que houve algum exagero por parte dos relatos, mas em si o evento parece que pode ter sido real, sim. Tá? Essa foto aqui, por exemplo, segundo informação do Dr. Google, é da inundação do Rio Amarelo de 1887. Não dá para identificar assim muita coisa aqui. Não sei se isso É, aqui vou é, até pedir para o pessoal que considere que pode ser que algumas imagens elas é, sirvam apenas como um fator de ilustração, tá? A gente não vai aqui se arriscar e falar que é ou não é, tá? Mas só para vocês entenderem a história, tá? Muito. Essa imagem que tu tá passando. Peraí, deixa eu ver que eu tô com um pequeno delay. essa é do Rio Amarelo. Isso. Essa é do É Rio que eu Amarelo. tava olhando a transmissão. Eu lembrei, não, a transmissão tem delay. Ah, sim. É. Saia do Rio Amarelo, né? Pra mim é Rio Aqui Barroso. dá para ver, ó. Aqui dá para ver quando ele sobe, quando ele, né, dá para ver direitinho que ele chega até aqui, ó. Né, quando ele tá na maré alta, vamos Exatamente. dizer assim. No Rio não é Uhum. maré, né? Tem outro nome, mas eu não sei o nome. É É, agora, inundação mesmo. agora Por me fugiu a 32 mente metros. também. Deu branco aqui também. Aqui, ó, tem a cara do moço ali, ó. É a ilustração do grande Yu, né? Essa daí. Se alguém souber ler chinês, fique à vontade. Nem olhe pra mim, né? Mandarim, nem para mim. Ai, Mas esse é Deus. o grande Yu, né? O Esse é o famoso grande grande Yu. Yu. A galera tá vendo bem ali, né? Ah, tá. Beleza. Essa aqui, segundo informação, é de 1931 também. Essa foto aqui. As fotos que eu peguei, infelizmente, todas são pequenas, assim, são de baixa qualidade, porque naquela época não existia muita qualidade, né? Então, são todas bem desfocadinhas, assim. É uma foto Uhum. do Rio Amarelo, o curso dele. Dá para ver que ele é bem amarelo mesmo, então acho que é por isso que tem esse nome. Não é um palpite, eu só não tenho muita certeza. Aqui é a foto do Aquele outro rio, volta aquela foto. Aquele outro rio é o Rio Azul, que é paralelo a ele? Esse aqui é? Não sei, acho que não, porque o Rio Azul ele não é tão pertinho, ele é meio distante pelo mapa, né? Uhum. Pelo mapa. O Rio Azul é o segundo rio maior que também já aconteceu algumas enchentes ligadas a ele. Aqui é o curso, né? Que faz o famoso Rio Amarelo e faz toda essa. Tem mais de 5.000 Ah, quilômetros de extensão, né? O Rio isso Amarelo. é uma boa extensão, 5 mil, né, gente? 5 mil quilômetros é daqui de onde eu estou até Recife, por aí. Aqui já voltamos a estaca zero de novo. Essa imagem aqui é da plantação de arroz. Quem perguntou? A Cation perguntou das plantações. Isso aqui eu não tenho certeza, mas pelos documentários que eu já visualizei, isso aqui parece muito com as plantações de arroz que eles fazem assim, em degraus, onde a água vai escorrendo de uma para outra para funcionar. É o jeito que eles plantam, fica bem legal, fica bem bonito. Esse aqui é o Rio Vermelho, o Rio Amarelo, não esse aqui.
esse aqui é o Rio Amarelo que ficou vermelho. Isso que eu ia Lembra que a falar gente agora. falou sobre... Lembra Eu que até falei. a gente falou da chuva vermelha na outra Aham, live? aham. Então, aqui no caso foi o rio que ficou vermelho, que já aconteceu até aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, acho que em outras cidades do país também já aconteceu essa. É uma contaminação de algas, né? Uhum. Que acontece e deixa o rio vermelho, mas ele ficou bem vermelho. Eu até brinquei, né, offline ali, falando que Moisés passou por ali, né? Moisés passou por ali, então. As minhas fotos já se extinguiram. Rodrigo, se tiver mais. Tem mais algumas aqui que eu não sei se eu já passei todas. Eu deixei elas rolando ali, né? Essa aqui acho que você já Ah, sim. passou, né? Ó, já. Já passei, mas não tem importância. Pode passar de novo. Dá Essa uma daqui olhada aqui. também, e o amarelo, né? Bem amarelo, né? Essa aqui você já passou. Essa Essa daqui eu não tive. é o período, né, que teve também essa enchente, né? Aqui tem algumas informações, né, na enchente do Rio Amarelo de 1931, né? Ali em cima ele mostra, né, a estimativa de mortos, né, de 1.000 a 4.000. Fala que é considerado ah, o desastre natural mais fatal da história, né? Estima-se que o número de pessoas mortas esteja entre 1 milhão e 4 milhões de vítimas, e as mortes causadas pela enchente incluem alagamentos, doenças, fomes e seca. Entre julho e novembro, cerca de 88 mil quilômetros quadrados ficaram completamente inundados, enquanto outros 21 mil quilômetros quadrados ficaram parcialmente inundados devido às frequentes desastres que causam o rio, e frequentemente chamado de a dor da China, né? Tem uma informação que eu acho que eu não passei, ah, sobre a duração, né? Eu acho que eu não mencionei a duração da mitológica grande enchente, né, Jaqueta? Eu acho que não. Pelo menos não lembro. Então, essa enchente, a primeira, tá, pessoal, a mitológica que ainda não foi comprovada, ela teria durado em torno de 13 dias, né? O grande imperador Yu, ele teria trabalhado durante 16 dias, né? Só que 9 desses dias, né, eles teriam sido, onde teria sido construído a todo o sistema de drenagem para poder conter, né, acabar com aquelas inundações, né, que possivelmente foram causadas pelo terremoto que aconteceu. Tem pergunta, pode passar, meus cachorros estão latindo aqui. Tá aqui no chat as perguntas. Eu vou. Tô pegando ainda. Bom, mas vamos lá. Ricardo Braga voltou, né? As lives, está aqui no chat, falando de tudo um pouco, mas ele perguntou o seguinte: se sabe dizer se essa localidade da enchente é perto do Palácio Imperial? É, se for a da primeira enchente, eu não tenho como dizer isso. Porque tem muito. O que você tem ali são apenas os escritos, né? As escrituras ali do período da dinastia Shio, né? Então você não tem como determinar com exatidão como é que era ali toda a estrutura ali em volta do rio. A próxima pergunta, novamente do Ricardo Braga. Ele pergunta: o tal do Yu morreu na enchente? Boa pergunta, né? E o grande, será que ele Eu acho morreu? que não. Eu Acho que acho que não não. também. Tanto que ele teve efeitos colaterais, né? Ele teve, devido ao grande esforço que ele teve alguns efeitos colaterais, como por exemplo as unhas dos pés dele acabaram caindo, teve algumas consequências ruins para a saúde É, dele. é. Ele passou 13 anos lidando com a enchente. Eu tô lendo aqui rapidinho, mas não fala nenhuma. Aqui não, onde eu tô lendo aqui não fala se ele morreu durante a enchente, mas eu creio que não.
creio que não, gente. Vamos Não, pesquisar para dar eu uma acredito resposta que mais não. adiante. Aí lá tá o Ricardo reclamando que eu não fiz as perguntas. É que como a live caiu, eu fiquei sem pegar algumas perguntas. Calma que eu tô fazendo as perguntas, senhor Ricardo Braga. O senhor fique calmo. Vai dar tudo Ah, certo. outra Sempre coisa dá certo no final. que tem que Fala. mencionar é que o grande imperador Yuli também é considerado uma divindade, tá? Então, ele também Sim. entra dentro dessa contagem de divindades da China também. E reza a lenda que ele ganhou até um provérbio, né? Popular que diz: Não somos peixes graças a Yu. Essa daí eu Diz- não achei engraçado dela não, achei meio tosca. Por isso que eu tô rindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, qual é a pergunta? Gente, o chat ficou confuso porque eu tive que ficar na tela cheia e aí perdi um pouco das perguntas. Ah, por favor, podem repetir para mim repassar aqui. Tá, então eu estou respondendo aqui. A pergunta do Ricardo Braga pergunta para o Rodrigo, depois dessa enchente, acredito que seja isso, gerada supostamente por um terremoto, houveram outras dessa magnitude? Da mesma magnitude descrita, não. Houve outras bem mais fortes, como a que a gente falou, né, da de 1931 e a de 1988, né? 1900 não, né? 1800. Falei 1887, 1900, tá, gente? Me né? desculpa, mas é 1800. Que foram bem grandes, tá? Mas, segundo a descrição ali dos contos chineses ali, ah, essa primeira teria sido a pior de todas, entendeu? De 1931, né? Tirando a da lenda, né? Não, a da lenda é a pior de todas. A de Ah, sim, a da lenda é pior de 1931, todas. a de Não, 1931 é a comprovada, né? Que todo mundo sabe que realmente é, aconteceu. Ela, sim, é a pior enchente da história. ok. Eu não estou encontrando as outras perguntas do Ricardo, caso ele tenha feito, gente. Tô catando aqui, tá, Ricardo? Fica calma. Marina, qual a pergunta que tu fez, Marina, que eu não li? Desculpe. Não, Marina, o Godzilla não estava lá. O lagartinho não estava lá. Olha, o Edu está aí entre nós. Boa noite, senhor Edu. Não, não dá boa noite pra ele. Ele vai falar Não? boa noite. Esquece, essa é outra história. Tá, deixa quieto. Agora que eu vi que ele deu boa noite. É possível que Moisés tenha passado mesmo, pois isso tudo aconteceu mais de 2.000 anos antes de Cristo, né? Ricardo Braga fala. Não, calma, falei brincando. Falei brincando. Que esse detalhe do Yu não existe uma comprovação. Existem alguns textos, né, Rodrigo, que contam essa história, mas não é nada assim cientificamente provado. Porque o que acontece, tá, pessoal? Dentro da história da humanidade, você tem o ser humano, ele sempre gostou de registrar coisas, desde o tempo das pinturas rupestres, dos hieróglifos, dos petróglifos, né? O ser humano, ele sempre gostou de registrar a história de alguma forma, tá? Então, essa história, ela precisa ser analisada para se comprovar se realmente é algo que realmente aconteceu ou se é apenas um conto, né? Ou se é apenas uma obra de ficção, vamos dizer assim. Entendeu? Então, essas escritas chinesas, elas contam o período das primeiras dinastias. Então, pode ser que muita coisa tenha sido exagerada, né? Como, por exemplo, a questão da divindade do grande Yu, né? Que, sinceramente, se a gente for levar ao pé da letra toda a história contada pelos antigos, a gente vai ter uma pancada de deuses, né? Que na realidade não era bem assim que as coisas funcionavam, entendeu? É. Então, é, a história ela precisa ser comprovada, não tem como você apenas decidir, eu quero acreditar
naquilo porque eu achei bonitinho, eu achei legal. Ela precisa de comprovação, entendeu? Ok. O Ricardo perguntou se o rio ficou vermelho, o rio amarelo ficou vermelho por causa da poluição. Foi por causa das algas. A Marina falou também que dizem que foi essa mesma alga que causa a coloração vermelha, foi a mesma que aconteceu uma das pragas lá do Egito que deixou o mar, o rio Nilo vermelho. É, é o que a explicação científica para esse dado, né, do rio que ficou do Nilo ficar vermelho é que teria sido o mesmo a mesma propagação dessas algas aí, que tem a ver com todas as outras pragas estariam diretamente ligadas umas às outras, né? Uma acabou fazendo com que a outra acontecesse. Ah, promoção de pastel de flango. Ai, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mais alguma pergunta, pessoal, que eu não tenha respondido, por favor? Curiosidade, né, Jaqueta? O grande Yu era um bom pai, né? É, 3 vezes em Quer 13 anos contar? ele Quer vivia. contar? Quer contar? Conta aí. Eu quero contar. Bom, ele ficou 13 anos, né, lidando com essa história das enchentes, para cima e para baixo, tentando resolver problemas, etc., dos outros, que ele só voltou para casa nesses 13 anos 3 vezes. A primeira vez ele voltou e nem foi para casa, né? Ele escutou que a sua esposa estava em trabalho de parto e ele foi direto para o local onde ela estava tendo o filho, né? Na segunda visita, o filho dele já podia chamar ele de pai. E a terceira vez que ele voltou, o filho já tinha 10 anos. Mas interessante que ele se recusava a passar pela porta da casa, entrar dentro de casa, porque ele dizia que a inundação havia deixado muitas pessoas desabrigadas e por conta disso ele não se permitia descansar. Então, por isso também ele ganhou o status de divindade, né, para os chineses. É. As lendas, né? As mais línguas dizem que ele estava fugindo de pagar pensão, né? Mas vai saber, né? É, então, né, deixa quieto, não dá ideia. Ai, gente, eu acho que temos mais, temos mais. É, se ninguém tiver alguma pergunta, Eu tinha feito 17 perguntas, mas você derrubou a transmissão para não responder. Olha lá, Ricardo Braga, né? Quem seria? Ai, Ricardo, como é que tu descobriu isso? Não conta isso assim ao vivo, que as pessoas vão achar que eu sou má. e Gente, agora o chat fica salvo, né? agora o chat É, vai estar salvo. Deixa eu ver. Edu tá conversando. Tatatã, tatatã. Loess é um sedimento fértil de coloração amarela. Esse loess é o que dá a coloração do rio amarelo, Francisco? É isso que tu está querendo dizer ou eu estou falando bobagem? O Francisco Valdir comentou isso. Vou esperar a resposta dele. é provável que seja isso mesmo. É, Entendeu? Ah, o próprio Mar Vermelho ele tem uma composição que dá essa impressão de que ele é vermelho também. Não é é algas, isso tá? mesmo. Não é É isso algas. mesmo. É, realmente o fundo do Mar Vermelho ele tem uma composição que te dá a impressão de que ele realmente é vermelho, por isso o nome. O Mar Vermelho, ele tem aquele, eu acho que eu sempre confundo os dióxidos, monóxidos, mas enfim, não vem ao caso agora enxofre. O Francisco falou que é isso mesmo, que é o loess, eu não sei como é que pronuncia, é um sedimento fértil de coloração amarelada, por isso o nome do rio o rio tem nome de Rio Amarelo. Obrigado, Francisco Valdir, tá vendo? Francisco Valdir sempre nos ajudando aí, de uma forma ou de outra. Senhor Ricardo Braga, agora o chat fica salvo. Tem várias regras aí no YouTube que tu tem que aprender. Tem que aprender, não, tem que estudar, né? Porque agora as coisas ficaram um pouco mais complicadinhas.
para os canais pequeninos, assim como o meu. Mas eu tenho o Rodrigo que me ajuda, graças a Deus. Pequeno é o meu canal, que tem só 9 inscritos. É, né? Teu, né? Tá bom. O É, outro, né? o novo, o O novo. novo. Gente, o Rodrigo criou um canal. Vamos fazer um jabá aqui então. Rodrigo criou um canal muito legal, falando sério agora, canal legal, super legal esse canal. Tá dando dicas aí pro pessoal que quer fazer vídeos, várias dicas em relação à internet, dicas para internautas. Esse é o nome, né, Rodrigo? Exatamente, dicas para internautas, né? Na verdade, eu já fazia, né, esse trabalho no canal principal Verdade Limitada, que era fazer tutoriais e algumas dicas, e então eu resolvi fazer um canal próprio para isso, né, para que seja exclusivo para esse tipo de público, né, que gosta de aprender as coisas, porque ficava meio que misturado ali com os outros conteúdos do Verdade Limitada, então eu resolvi fazer isso. Eu acho que tá ficando bem bacana também. Bem legal, gente. Então, confere lá, se inscrevam lá no canal do Rodrigo, novo canal, que tem dicas bem legais, assim, e fáceis. Não são aqueles tutoriais difíceis, é bem facinho. Até eu consegui entender. Ó, o Francisco agradeceu e disse por nada. O Matusalém aqui, assim, experiência de 10 mil anos serve para alguma coisa, afinal de contas. Ai, gente, muito bom essa live, né? Eu acho que batemos aí uma hora já, né, Rodrigo? Tem mais alguma informação que esqueceu de dar, alguma coisa assim? Busca em conhecimento. Não, brincadeira. É, busca Não, conhecimento. não é brincadeira, é verdade, Não, mas é verdade. entenderam. Bom, pessoal, semana que vem tem mais, né, Jaquita? A gente, Temos mais. como sempre, a gente não sabe a temática que a gente vai abordar. A gente estava pensando em abordar uma temática hoje, mas a gente viu que não tinha tantos dados suficientes para poder apresentar para vocês, então a gente acabou mudando um pouquinho ali a temática. A gente vai trazer outras temáticas bem bacanas aí. Vocês também podem estar sugerindo algum caso que vocês conheçam de algum desastre. Certamente a gente vai estar trazendo para vocês, tá, pessoal? Espero que tenham gostado, né, da apresentação de hoje, né? Amanhã, tá? A gente deve retornar com a sexta ufológica lá no canal Olho de Rapina. Pelo menos o Stefan anunciou isso ontem. Acho que foi ontem que ele fez live. Ele anunciou, então a gente deve estar presente lá também, dando uma força também, participando lá, dando nossa opinião, com seriedade, lógico, principalmente ah, esclarecendo fatos, para que as pessoas também não se iludam, né, com muitas histórias, muitos papos furados que as pessoas dizem por aí. E lá no meu canal, Verdade Limitada, continua a mesma proposta, que é trazer informação, combater a desinformação, aquilo que muitos de vocês já conhecem. E agradeço também as pessoas que vieram pela pequena live que eu fiz hoje, divulgando a live aqui no Café com Pimenta, tá? Obrigado pela presença de vocês. É, eu não estou fazendo live mais no meu canal principal, tá? Eu estou fazendo só vídeos. Esse ano eu não pretendo fazer, devo fazer algumas, mas não muitas lives, tá? Não é o objetivo. Na realidade nunca foi, né? Mas no passado acabou que surgiram umas propostas de live, de séries em lives que foram muito legais. Então resolvi fazer live no ano passado. Esse ano eu pretendo não fazer, mas se surgir a oportunidade de fazer alguma série ou alguma live que seja legal aí para vocês, sim, aí a gente pode estar fazendo lá, tá, pessoal? E no demais, Jaqueta, obrigado aí por mais uma quinta-feira, né? De desastres naturais. Quinta-feira que vem a gente tá aí de volta. Só se inscrevam aqui no canal Café com Pimenta, né? Curtam, assistam os episódios anteriores. Essa já é a nossa segunda série, Jaqueta. É a Pois é, eu segunda, estou em dúvida. Eu estava falando antes pro pessoal, nós fizemos desastres quartas radioativas, quartas desastres radioativas. naturais. Acho que é isso, né? É a segunda, né? É a É a segunda. segunda série, Os gente. outros A gente tá foram. As outras foram lives assim, avulsas, né? Que a gente aleatórias. fez. É. Então. Essa é a nossa segunda série, tá, pessoal? Então, já tivemos ali quartas radioativas, foi muito bacana, tá?
Não lembro quantos episódios foram, mas foram bastantes. E a gente começou há pouco tempo agora Desastres Naturais. E quem sabe acabando essa a gente não pensa em outra, né? Então, galera, É, aí, ó, prestigiem o trabalho aqui do canal Café com Pimenta, que tem tudo para crescer e crescer, mas trazendo informação para vocês, tá? Informação boa. É isso aí, Jaqueta. Acho que eu já falei demais. a casa é sua. Rodrigo, o Ricardo pediu para avisar que o link que tu postou está quebrado. Então, estou lhe dando o recado neste momento. Gente, Tá. Vou postar. enquanto o Rodrigo arruma aí direitinho o link, quero agradecer aqui a presença de todos vocês que vieram, ficaram 5 minutos, do início ao fim, enfim. Muito legal a presença de vocês aqui. Não esqueçam de deixar o like aí. Agora o like faz diferença na live, segundo eu fiquei sabendo. O Paulo Arrojo está nos dando a sugestão de fazer uma série sobre epidemias. Interessante, Paulo. Anotado. Vamos discutir o assunto. Uma boa ideia. Bom, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque realmente tem aqui informação de 19 pessoas assistindo, então eu vou ficar falando 19 nomes aqui, nós terminamos amanhã, né? Eu sou atrapalhadinha. Não Ó, vai dar certo. recadinho, Gente, recadinho. Podem fale, clicar nesse fale, último fale. link que eu postei. Eu testei ele e tá funcionando, tá, pessoal? Então, esse link do Aí eu li canal, do meu dentaduras. canal. Oi? Eu li dentaduras. Ai, Ai, de internautas, tá bom. Gente, inscrevam-se aí no canal 3 do Rodrigo, né? Tem Verdade Limitada Ciência e Tecnologia, Verdade Limitada Crenças e Mistério, e agora tem que dar dicas dicas para de internautas. É. para internautas. Terceiro canal aí, com certeza vai ser bem legal, o pessoal vai se inscrever aí. Uma boa noite a todos. No semana que vem estaremos aqui novamente. Não sabemos ainda qual será o tema, mas vamos procurar algo bem interessante, assim, que não seja cansativo para ninguém. Ricardo sugeriu grandes acidentes pelo mundo. Vamos analisar, tá? As propostas de vocês, estou anotada aqui. Dito isso, né? Agradecer mais uma vez a noite ter estado conosco todo esse tempo. Quem vai assistir gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Nos vemos na quinta. Rodrigo, obrigado pela presença mais uma vez, mais uma semana. E até semana que vem, pessoal. Fiquem Vamos. em paz. Vamos!